Então tá, né? Para quem entrou aí, será que estão me ouvindo? Dá um ok aí. Sheila, Jaqueline, Sim, bom dia. bom Oi, dia. Wesley, bom dia. Tudo Quanto bem? tempo? Tudo Quanto bem? tempo? Então, Pessoal, quem puder e não estiver trabalhando, no caso, igual a Jaqueline já me avisou, eu não sei se a Luz está trabalhando, quem puder e não estiver trabalhando, que puder manter a câmera ligada, é até melhor para o Wesley poder estar interagindo com a gente, tá? Quem estiver trabalhando, não tem problema. eu até peço muito encarecidamente, porque o seu professor de hoje, ele é TDAH, né? Então, assim, se tiver poucos estímulos na aula, eu posso me distrair com mais facilidade. Por isso eu gosto de fazer uma aula bem interativa, onde vocês participam, discutem junto comigo. E eu já quero iniciar perguntando a vocês o que vocês mais gostariam de saber sobre personalidade. O que surge como desejo na mente de vocês ao falar sobre personalidade? Estão me ouvindo? Eu estou. Bom, eu vou dar minha opinião, né? Como eu disse já mais cedo, para mim, os transtornos de personalidade, eles são um tema muito complexos, né? São muitos os transtornos e cada um tem suas peculiaridades. E quando você olha, assim, os transtornos, principalmente dentro do padrão do DSM-5, você vai ver que muitos têm vários pontos semelhantes que identificam os transtornos. E isso, às vezes, pode causar uma certa confusão, né? Então, para você saber diferenciar bem os transtornos de personalidade, você tem que conhecer muito bem cada transtorno, cada especificidade, né, para você acabar não fazendo confusão ali e achar que é um transtorno e na realidade ser outro. Ótimo, excelente. E a gente chama isso, Vinícius, de diagnóstico diferencial, que é, na minha opinião, um dos principais desafios de quem faz avaliação psicológica. Seja no contexto clínico, seja no contexto neuropsicológico, enfim. Se tem algo que vocês precisam aperfeiçoar, é a capacidade de discriminar um transtorno de outro. Quais são os detalhes, as nuances que diferenciam um transtorno do outro? E nós vamos entender um pouco disso hoje também. Bom, para começar, a gente precisa apresentar o que eu preparei para vocês, né? O índice. Eu pretendo falar hoje a respeito de personalidade, o conceito de personalidade, o conceito de temperamento, o conceito de caráter e como o caráter se relaciona com o temperamento. Vou falar sobre o principal instrumento, a teoria de personalidade mais usada, que é empiricamente sustentada. Vou falar sobre transtorno de personalidade. Para isso, a gente precisa entender curva de Gauss, a gente precisa entender um pouquinho de estatística e os critérios, né? Bom, então para isso a gente precisa iniciar entendendo o que é personalidade. A personalidade é um conceito muito simples, só que de compreensão complexa. Personalidade é o padrão. Guarde essa palavra. Personalidade é o padrão. Padrão de quê? Padrão de emoção, padrão de pensamentos, padrão de comportamento. E esse padrão, como o nome já diz, é estável, é um padrão, é um parâmetro, é a base da constituição, da formação, do funcionamento de uma pessoa. Então, personalidade é esse padrão. Só que é um padrão que não pode ser temporário. Ele tem que ser persistente, ele precisa ser duradouro, ele precisa estar presente em grande parte
da vida dessa pessoa, em grande parte, dos aspectos de vida dessa pessoa. Isso é personalidade. Ok? Até aqui? Sim. Ok. Qualquer dúvida, podem interromper, tá? Ok. Então, a gente sabe o que é personalidade. Personalidade é um padrão persistente de emoção, pensamento e comportamento. Bom, né? E esse é um conceito da APA, da Associação Americana de Psiquiatria. A gente precisa entender temperamento. Só que temperamento não é o que costumamos ou que costumávamos escutar por aí. Temperamento é o que chamamos de fleumático, sanguíneo, melancólico, né? Essa teoria de personalidade, ela ainda é usada no senso comum, porém, ela já é muito ultrapassada no nosso meio científico. Por que que ela é muito ultrapassada? Pela sua base epistemológica, o que a gente chama de lógica. Quando Hipócrates ele fundamentou a teoria dos temperamentos como personalidade, naquela época era o padrão ouro para se medir uma personalidade. E está tudo bem para aquela época. Hoje não. Hoje nós já entendemos que não existe nem bilis negra, né? No qual Hipócrates acreditavam que esses fluidos corporais saíam de lá, de onde nem existe, e para constituir os temperamentos. Ah, mas por que que os temperamentos funcionam, entre aspas? Olha, é uma classificação. E assim como classificação, qualquer classificação reúne uma série de itens que descrevem algumas pessoas. Essa classificação tem lógica, porque um padrão de comportamento ele pode ser previsível de acordo com a maneira como a pessoa pensa, a pessoa sente e a pessoa se comporta. Mas hoje não é muito utilizado. Bom, então temperamento, dentro do que chamamos de psicopatologia, temperamento são fatores genéticos, fatores inatos, ou constituídos de forma muito precoce. Ou seja, é a base genética, a base neuronal, neurobiológica da personalidade. Isso é temperamento, dentro da perspectiva de psicopatologia. A gente vai construir a personalidade, por isso você precisa entender o que é temperamento. Então, temperamento, recapitulando, são fatores genéticos ou constituídos de forma precoce. É a base neurobiológica da personalidade, beleza? Tem alguém aqui? Beleza. Ok. Agora nós precisamos entender o que é caráter. Caráter não é, dentro da perspectiva psicopatológica, não é o que acreditamos no senso comum, se a pessoa é moral ou amoral, se ela segue regras sociais, se ela tem empatia, não tem a ver com isso. O caráter, dentro do contexto psicopatológico, é o temperamento que a gente acabou de ver, ou seja, a genética moldada pelo ambiente. Então, caráter é o temperamento, a base genética colocada no ambiente. E essa interação gera o que chamamos de personalidade. Então, nós temos um fator genético importante. Esse fator genético se relaciona com o contexto sociocultural, que é o caráter, e juntos, o temperamento e o caráter formam a personalidade. Dúvidas? Nenhuma.
O que é temperamento? São um conjunto de particularidades, né? As emoções, a forma como o sujeito age. Não. O temperamento são fatores genéticos. Assim, Puramente genéticos. Por É a exemplo, base genética neuronal. Oi? o por temperamento é um exemplo, conjunto de personalidade. É o fator genético. Por exemplo, uma criança, um bebê, você já consegue notar em um bebê se ele é mais agitado ou menos agitado. certo. Se ele é mais voltado para dentro ou para fora. Se ele observa em volta, se ele é curioso, se isso é uma base genética ou precoce, que chamamos de temperamento. Então, para lembrar do que é temperamento, vocês têm que lembrar de genética. Temperamento é genética. Temperamento é herdado. Alguns estudos vão falar que cerca de 40% da nossa personalidade é oriunda de fatores genéticos, herdados. Me fiz entender sobre o que é temperamento? Sim? Sim, tranquilo. Aí pode só reafirmar o caráter? Sim. O caráter é o temperamento moldado pelo contexto sociocultural. E aí o temperamento são aquele foi o que eu falei, né? Que é o conjunto de características e emoções. Então, o caráter é esse conjunto de características, emoções, moldado pelo ambiente em que o sujeito está inserido. É, mais ou menos isso. Pensa assim, temperamento é genética, Certo. caráter é ambiental. Temperamento é genética, caráter é ambiental. Vamos usar a analogia. A gente pega uma massinha. A massinha é temperamento, é a base. Mas ela não Certo. tem forma. Ela não tem forma, é uma predisposição. Ela tem uma predisposição, a, se ela for mais mole, a estruturas de determinadas maneiras. Se ela for mais rígida, a estrutura de outras maneiras. É só genética, temperamento. Caráter é o que o ambiente provoca, é o que o ambiente faz, é o que a cultura faz naquela massa que constitui a personalidade. Então, o bonequinho pronto é a personalidade. Certo. Ok? Ok. E Dúvidas? o temperamento, por ele ser genético, ele pode mudar? Não. Não e sim, né? Ao mesmo tempo que uma base genética não muda, os seus genes não mudam, os fatores relacionados à genética, que não são puramente genéticos, como, por exemplo, a neuroplasticidade, é uma capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar, de se reinventar, de ocupar funções de regiões que não existiam antes. Então, não muda. Genética não muda. Por isso que uma pessoa extrovertida, ela sempre vai ser extrovertida, independente do ambiente que ela tiver. E assim Não. vice-versa. Uma pessoa introvertida, ela sempre vai ser introvertida, independente do ambiente que ela tiver. É mais ou menos assim, ó. Uma pessoa introvertida em temperamento, se ela nasceu assim, ela pode continuar introvertida ou ela pode mudar através do caráter. Ah, entendi. Ela tem uma maleabilidade aí. Entendi. Então, o temperamento é uma predisposição. Eu tenho uma tendência. Mas, por exemplo, se você nasce tímido, introvertido, fechado a novas experiências, calado, com o tempo, você pode ter estímulos reforçadores no ambiente, ou seja, formando o seu caráter, a sua forma de funcionar,
E você pode se tornar muito menos introvertido. É só a gente entender que essas coisas se relacionam. Na dinâmica da vida, essas coisas se relacionam. Elas não permanecem sozinhas. Um influencia a outro. Dúvidas? Não, muito bem explicado. Então vamos lá. Então nós sabemos o que é temperamento, a base genética, sabemos o que é caráter, é o temperamento moldado pelo meio socioeconômico, sociocultural. Isso junto forma personalidade, que é esse padrão persistente da maneira de pensar, sentir e se comportar. Ok? Então, Ok. para ratificar ainda mais, caráter mais temperamento é igual a personalidade. Fechou? Fechou. Podemos ir adiante? Podemos. Tem mais alguém aí? Só você. Tem, estamos aqui. Sim, está por aqui. Aí agora que a gente sabe o que é personalidade, a gente precisa descobrir como é que se mede personalidade. Eu coloquei um gráfico chamado curva de Gauss. Já ouviram falar na curva de Gauss? Sim, nas suas aulas. Sim, nas minhas aulas. Mais em algum lugar? Só eu que falo sobre isso? A curva de Gauss, ela é, na estatística, a maneira de encontrar algo que é normal ou anormal. Ela é apelidada como curva normal. Então, ela distribui as características, no caso aqui, as características humanas, incluindo traços de personalidade. Então, vamos pensar aqui. A população está toda aqui, 100%. O que é normal? O que é normal é o padrão de comportamento, emoção e pensamento que a maioria das pessoas tem. Por exemplo, uma pessoa que é muito criativa, ela não é normal. Se a gente for avaliar a criatividade de forma isolada, ela pode estar aqui, ó, dependendo do nível de criatividade dela, se é médio superior ou se é superior. Ela está aqui, se for superior, ela está aqui entre os 2% da população. Não, mas ela está na média, então ela está aqui, ó, dentro dos 68%. Média. Certo? Aqui nessa parte, dentro dos 95, junto com 68, é média superior aqui, e aqui média inferior. Então, vamos pensar um transtorno mental, um transtorno de personalidade, né, já que a gente está falando de personalidade. Transtorno de personalidade borderline, o conjunto de características de pensamento, emoção e comportamento. E aí, se a gente for avaliar a impulsividade de quem tem esse transtorno de personalidade está bem aqui, ó, é muito anormal. É discrepante. Então, as classificações, elas nada mais são do que maneiras de encontrar de comportamentos, maneiras de funcionar diferentes. E isso não necessariamente significa que é patológico, tá? Nem tudo que é diferente é patológico. Vou repetir. Nem tudo que é diferente é patológico. Como é que a gente discrimina isso? Patológico é o que prejudica. Prejudica os outros ou prejudica o indivíduo. Se não prejudica os outros nem o indivíduo, não é patológico.
não é psiquiátrico, não é da nossa alçada, não precisamos mexer nisso, não precisamos solicitar tratamentos para algo que não tem prejuízos. Faz sentido? Sim. Então tá. Essa é a curva de Gauss. Só para exemplificar, seria mais ou menos aquele exemplo que você nos deu na aula acerca do pedófilo que nunca externalizou aquilo. Ele tem aquilo dentro dele, mas ele nunca abusou de ninguém, ele nunca externalizou, ele sente vergonha daquilo que ele sente por dentro, ou seja, não causa prejuízo, apesar que causa prejuízo para ele, né? Aí assim, vamos colocar na curva de Gauss esse caso? Vamos pensar. É normal, ou seja, está dentro da média, um homem sentir desejo por crianças? Não. Depende. Na maior parte da nossa cultura, não. Mas aí você vai, por exemplo, para uma tribo indígena que vive isolada. Talvez tenha esse padrão de comportamento. Se esse padrão de comportamento existe lá, e para aquela cultura, infelizmente, porque nós estamos aqui nessa cultura, é normal. Entendi. Então, o pedófilo aqui não é normal que ele sinta desejo por crianças. Então, ele está desviando da média. Ele provavelmente está aqui nos extremos. E isso caracteriza uma anormalidade. Se caracteriza uma patologia, não é só isso, né, que determina. Como vocês já sabem, os critérios precisam ser atendidos para você ter um psicodiagnóstico. Certo? Entendido Certo. sobre curva de Gauss? Entendido. Vamos pensar aqui, ó, outro exemplo para finalizar essa parte. Vocês fazem uma prova e você tira 8. Você foi bem ou você foi mal nessa prova? Precisaria saber a média da turma, né? Exato, isso até ajuda na terapia. Essa semana mesmo eu recebi uma cliente, a gente está com ela três semanas, e ela tem TAG, e ela é preocupada porque está fazendo tratamento para obesidade com o Monjaro, e ela falou, estou perdendo pouco peso, eu deveria ter perdido mais. E aí, perguntar para ela, qual é a sua referência? Aí ela falou assim, a blogueira postou que perdeu 20 quilos em um mês. Entendi. Onde é que a blogueira se localiza aqui na curva de Gauss? Se for verdade. Se for verdade, qual a idade dessa blogueira? As pessoas que usam Monjaro, ou Tizer Partida, elas, aos 26 anos de idade, emagrecem em média quanto? Mas a minha cliente tem 54. É totalmente diferente. Então, eu consigo ter uma interpretação mais fidedigna quando eu considero as variáveis que podem influenciar aqui na minha curva de Gauss. E aí, inclusive, questionando isso com ela, a idade da influencer, se poderia ser verdade ou não, ela fica um pouco mais tranquila, porque ela não tem o metabolismo de uma moça de 26 anos, né? E vai depender muito também, né, Wesley? Dentro desse tema que você trouxe, vai depender muito se a pessoa faz atividade física, se ela é mais sedentária, o que é que ela come, a dieta. Essa blogueira, certamente, ela tem mais tempo de atividade física, come mais regularmente, né? Tem condições de estar consumindo ali alimentos específicos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também. Sim, são várias variáveis, né? Vamos lá. Então, pessoal, nós já sabemos o que é temperamento, o que é caráter.
e nós entendemos o que é curva de Gauss. E antes o que é personalidade, né? Temperamento, caráter, que constituem a personalidade. E a curva de Gauss é a maneira de metrificar, de entender se algo foge ou não do padrão. O Big Five é, atualmente, o modelo de personalidade mais estudado, mais difundido, atualmente. Certo? Vocês precisam estudar isso. Porque é como nós medimos a personalidade hoje em dia. Já tinha ouvido falar também, né? Só na sua aula. Sim. Então, olha só. Big Five são 5 grandes. Tem uma série na Netflix que eu recomendo demais vocês assistirem. Chama Explicando a Mente. E aí tem várias coisas que eles explicam lá. Um dos episódios é sobre personalidade. Tem lá sobre memória, atenção. Então é sempre importante, né? E tem conteúdos bem científicos mesmo, bem legal. Bom, os 5 grandes fatores de personalidade, eles funcionam como uma linha, né? Então vamos pegar um fator, tá aqui. Extroversão. Extroversão. Esse é o grande fator. Aí tem uma linha que em um extremo tem extroversão, em outro extremo tem introversão. E, a partir de instrumentos, nós vamos nos localizando nessa linha. Se é mais perto de introversão, se é mais perto de extroversão. Certo? Certo. É uma maneira muito legal de se medir a personalidade, porque não tem estigma. Por exemplo, não necessariamente é ruim alguém ter um pouco mais de introversão do que extroversão. Depende. Depende do lugar que ela ocupa no mundo, por exemplo. Os prejuízos que ela vem tendo, se é que tem prejuízo. É só uma maneira de identificar, sem nenhum julgamento. Então, a gente utiliza isso aqui para perfis de vagas de emprego, né? Utilizamos para identificar como é a personalidade no contexto clínico. Tem alguns testes, como BFP, Bateria Fatorial de Personalidade, que é baseado no Big Five. Então, nós temos aí a extroversão, onde pessoas mais altas em extroversão, elas são mais sociáveis, elas são mais assertivas, elas são enérgicas, elas são para fora, elas são expansivas. Já pessoas baixas em extroversão, elas preferem atividades solitárias, elas preferem interações sociais reduzidas. Ponto. É o jeito dela funcionar. Já em agradabilidade, aqui, ó, altas em agradabilidade, são pessoas altruístas, cooperativas, empáticas, pessoa do coletivo. Já pessoas baixas em agradabilidade, elas são céticas, elas são competitivas e podem ser manipuladoras. Não é uma pessoa muito agradável, né? Uma pessoa que incomoda. Eu sou meio assim, sabia? Eu falei lá no início que eu sou competitivo, eu estou revelando aqui um pouco da minha personalidade. Eu sou meio cético, eu duvido das coisas, então não engulo qualquer coisa, eu sou competitivo, sou persuasivo. Nós temos o fator também consciosidade, né? Consciosidade que é pessoas altas em sinônimo de consciosidade é responsabilidade. As pessoas são mais organizadas, disciplinadas, elas têm um engajamento de responsabilidade bem elevado.
Já pessoas baixas em conscienciosidade, elas são mais impulsivas. Elas têm um controle inibitório mais deficitário. São desorganizadas e são menos comprometidas com as regras. Abertura a experiências, né? Quem é alto, né, em abertura à experiência tem traços criativos, imaginativos, são abertos a novas ideias, a comportamentos que moralmente não seriam tão aceitos, né? Tem capacidade aí para ser mais disruptivo em relação às normas sociais, porque são abertas as experiências, né? São abertas. Já pessoas com baixas em abertura, elas têm uma tendência a ser mais prática, mais resistente à mudança. Elas são mais convencionais, elas são mais resistentes, porque não é aberto, não é fechado. Não é aquilo ali, difícil, novo, sempre gosta das mesmas coisas, dos mesmos comportamentos, dos mesmos lugares, das mesmas comidas, não gosta muito de viajar, é mais caseiro, então tem esse aspecto também. E por último, neuroticismo. O neuroticismo, na minha opinião, é um dos mais relevantes para nós, da psicologia, porque o fator neuroticismo está relacionado com boa parte dos transtornos mentais e transtornos de personalidade. Até tem uma estatística aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, onde... Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Sim. Então, onde o neuroticismo ele está muito relacionado com transtorno borderline, com transtorno depressivo. É como se fosse uma propensão. Essas pessoas com neuroticismo alto, elas são muito mais suscetíveis a desenvolver transtornos de humor, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas que têm o neuroticismo alto, elas são emocionalmente instáveis. Elas são ansiosas, propensas ao estresse. Então, elas são mais sensíveis emocionalmente, mais vulneráveis emocionalmente. E pessoas que têm baixa, né, baixa expectativa de neuroticismo, elas são mais equilibradas, são mais resilientes, mais calmas diante da diversidade. Não é uma pessoa impulsiva, responsiva demais. Não, é uma pessoa mais relax. Então, nós vamos ver em quem tem TAG, neuroticismo nas alturas. Vamos ver nos transtornos de ansiedade, neuroticismo nas alturas. Nos transtornos de personalidade, do grupo B principalmente, neuroticismo nas alturas. Então, é algo importante. Certo? Ok. Como nós só temos uma hora, nós vamos fazendo por cima mesmo, assim, mais superficial. E aí nós chegamos nos agrupamentos que eu falei, né? E aí nós chegamos nos transtornos de personalidade. Então vamos recapitular até aqui. O que é temperamento? Temperamento é genético, né? É o fator genético. Isso. O que é caráter? Fator Caráter social. é que envolve o ambiente, né? É o moldável. É o temperamento moldado pelo ambiente. Uhum. Guarda aí, é isso aí mesmo. Temperamento moldado pelo ambiente, ok. Isso. É a nossa genética sendo moldada pelo ambiente. Ok. A junção de temperamento e caráter forma o quê? Personalidade. Boa, personalidade. A nossa personalidade, ela é medida através da Gauss. curva de Gauss, desvio padrão, média. Certo? A teoria de personalidade mais empiricamente sustentada é a É um padrão resistente. Big Five, isso mesmo. São cinco grandes fatores de personalidade, que são extroversão,
neuroticismo, responsabilidade, sociabilidade e abertura à experiência. Certo? Dúvidas até aqui? Nenhuma. Então, pronto. Então, vamos para os transtornos, né? Transtornos de personalidade. Bom, se a gente sabe o que é personalidade, é o padrão persistente de pensar, sentir e agir, o transtorno de personalidade é o padrão persistente de pensar, sentir e agir que foge dos padrões da cultura que esse indivíduo está inserido. Ficou fácil agora, não ficou? Você tem o conceito de personalidade, padrão persistente de pensar, sentir e agir. O transtorno de personalidade é esse padrão de pensar, sentir e agir que foge das expectativas da cultura do indivíduo. Traduzindo isso em miúdo, seria o padrão que foge da normalidade imputada pela sociedade. Seria mais ou menos isso. Exato, exatamente. Esses são Entendi. transtornos. Então, para se caracterizar um transtorno de personalidade, a gente precisa entender os sintomas como parte da personalidade. Ou seja, não é em um momento ou em outro, e depende do contexto. Não. A pessoa precisa ter esse padrão sempre. É um padrão inflexível, um padrão permanente. É um padrão difuso. O que é difuso? Que afeta várias áreas da vida desse sujeito. Então, geralmente, as manifestações começam na infância, se fortalecem na adolescência, e na fase adulta ela se concretiza, se fecha. Nós não fechamos diagnóstico de transtorno de personalidade em adolescentes ou crianças. Nós temos traços. Nós notamos que essa criança, esse adolescente está caminhando para esse objetivo, para esse caminho. Mas não temos condições de dar diagnóstico de transtorno de personalidade antes do tempo. Certo? Certo. Vou colocar esse carregador aqui. Bom, então o que é transtorno de personalidade? É o padrão de comportamento que se destoa do que é normal perante a sociedade. Boa, isso aí. Excelente. Então, nós temos aí a evolução de alguns critérios, né? Era moderna, depois vem DSM-3. Eu vou ter que correr um pouquinho aqui, senão a gente não vê nem os grupos. DSM-4, DSM-5 e TR hoje, né? Bom, os critérios para diagnóstico de transtornos de personalidade segundo o DSM-5-TR. Tem que ter um padrão persistente, que se desvia acentuadamente da expectativa da cultura do indivíduo. Um padrão de quê? De cognição, de afetividade, ou seja, de emoção, de funcionamento interpessoal, ou seja, de relacionamento, e controle dos impulsos. Basicamente, para sintetizar para você, maneira de pensar, sentir e se comportar. O padrão persistente precisa ser inflexível e precisa abranger uma ampla faixa de situações na vida da pessoa. Então, se a pessoa só é assim no trabalho, não é transtorno de personalidade. A pessoa só é assim num relacionamento, não é transtorno de personalidade. Esse padrão precisa ser difuso. C. O padrão persistente provoca sofrimento clinicamente significativo para a pessoa ou prejuízo no funcionamento social. Precisa ter prejuízo. Se não tiver prejuízo, não é. Critério D. O padrão é estável e longa duração. E critério esse é muito importante, gente. Esse é muito importante porque vai ajudar vocês no diagnóstico diferencial. Como eu disse. Como é que eu faço para diferenciar um transtorno mental de um transtorno de personalidade? Um dos elementos é esse conjunto de sintomas, esse conjunto de características. Ele é melhor explicado. Ele é melhor explicado por um transtorno mental?
Se ele for melhor explicado por um transtorno mental, é transtorno mental. Por quê? Porque, estatisticamente falando também, a chance de ter transtorno mental é maior do que ter transtorno de personalidade. Então, primeiro você extingue todas as possibilidades da pessoa ter um transtorno mental. Wesley, Começa a pensar que ela pode ter um transtorno de personalidade. Esse é um princípio importante no diagnóstico diferencial. Wesley, explica melhor essa questão do melhor explicado. Deixa eu pensar aqui. Bipolaridade. Transtorno afetivo bipolar do tipo 1. Essa pessoa tem impulsividade? É uma pergunta. A bipolar? É, Sim, sim. Essa pessoa pode ter instabilidade nos relacionamentos? sim. Ela pode ter tentativas de suicídio recorrente? A bipolar, sim, nos episódios de depressão. Sim. Ela pode ter dificuldade nos relacionamentos? Sim. Ela pode ter quase todos os critérios de borderline. Então, aí o paciente chega até mim com esses sintomas. E aí, é borderline ou é bipolar? Aí, Entendi. aí, no caso, Wesley, o que faz ele ser melhor explicado é o diferencial, o diagnóstico diferencial? Exatamente. O que é melhor explicado? Por que nesse caso, a gente vai precisar ver o quê? O tempo. Nós vamos precisar ver o tempo. Quando é que essa pessoa começou a ter esse padrão de comportamento? Então, esse diferencial, ele é aquilo que, pelo próprio nome, né, o que difere entre dois sintomas iguais. Dois Então, por exemplo, transtornos. dois transtornos. Então, por exemplo, igual esse que você citou. Você citou borderline e citou bipolar. Ah, ambos têm os mesmos sintomas. Porém, qual que é o que diferencia um ou outro? A questão é o tempo. Então, o tempo é o diferencial. Aí assim, cada transtorno tem detalhes que vocês vão precisar buscar para diferenciar. No caso da bipolaridade e do borderline, é o tempo. E as oscilações com padrão. Então, assim, a pessoa é assim desde criança, adolescência, até a vida adulta. Olha, é muito melhor explicado por um transtorno de personalidade. Não, a pessoa ela começou a ser assim depois de um surto com 20 anos de idade, depois de ir no encontro de coach. O que melhor explica? Transtorno mental. Entende? Então, primeiro você pensa, a prioridade tem algum transtorno mental que está rolando aqui? Se não tiver, aí você pensa no transtorno de personalidade. Wesley, eu lembro também que eu não sei se é no DSM ou se é naquele site que você ensina pra gente a olhar também isso, que lá tem um diferencial de doenças também fisiológicas, né? Que às vezes é uma falta de Sim. vitamina, É no Exato, site mesmo. exato, boa. Então, esse padrão não pode ser explicado por outras causas. Boa observação, Ludmila, são as questões orgânicas, por exemplo. Você tem que extinguir as questões orgânicas e questões de transtorno mental. E aí, inclusive, tem alguns transtornos no DSM que é oriundo de acidentes. Tipo, a pessoa, a gente chama de transtorno de personalidade orgânico. A pessoa bateu a cabeça, perdeu uma parte da massa encefálica aqui do córtex pré-frontal e ficou assim, ficou impulsivo, ficou com tentativas. Ele está destoando da sociedade, né? Ele está destoando. O comportamento dele, a forma dele funcionar está destoando.
É um transtorno orgânico. Então, não pode ser melhor explicado por outro transtorno mental. E aí você nunca vai fazer um diagnóstico de transtorno mental sem descartar questões orgânicas, né? Bom, padrão persistente não é decorrente de efeitos fisiológicos, que é justamente o que a Ludmilla acabou de falar. Tá sob o uso de substância, ele só tem esse comportamento quando está sob o uso de substância. Tem alguma condição médica geral? Tá faltando vitamina? Tá tomando psicoestimulante? Entende? Precisa estar limpo. Bom, estima-se... Dúvidas até aqui, pessoal? Conseguimos fechar essa parte? Fechou. Então tá, esses são os critérios básicos, tá? Estima-se que cerca de 10%, de 9 a 15%, mas o TR traz 10% dos adultos que eles apresentem transtorno de personalidade. É muita gente, né, galera? É. A cada 10 pessoas, uma pessoa tem transtorno de personalidade. Pensa, né? E tem alguns números que mostram que para o público de consultório, de ambulatório, é 20%. Então, 20% das pessoas que chegam no meu consultório têm transtorno de personalidade. Então, a cada 10 pessoas que a gente atender, 2 terão transtorno de personalidade. Exatamente. Por isso é tão importante. Olha só a prevalência, né? A prevalência, no geral, ela é mais frequente em homens. No entanto, tal informação pode ser confrontada com o que é visto nos sistemas de assistência à saúde mental, que computam mais casos em feminino. Mas eu acredito que é uma questão cultural. As mulheres, elas procuram mais o sistema de saúde do que os homens. Isso que eu ia falar agora. Então, olha só, no grupo A aqui nós temos paranoide, esquizoide e esquizotípica. Nós temos aqui a incidência. Ó, do grupo A, nós temos cerca de 5%. Ou seja, fica em segundo lugar, né? Segundo É, lugar. o grupo C tem 6%. Então, vamos lá. Então, nós temos, para classificar isso, nós temos 3 grandes grupos. E a gente pode aprender a memorizar eles compartimentalizando. Então, nós temos os transtornos de personalidade. São 10. São 10. Dividido em 3 grupos. O primeiro tem 3, o segundo tem 4 e o terceiro tem 3. Então, em vez de você pensar nos 10, divide em 3 grupos e pensa. O primeiro são os esquisitos e desconfiados. Tá aqui, ó. O DSM traz outra palavra que é excêntrico. Esquisitos, desconfiados, excêntricos. Primeiro. Segundo, são os instáveis, manipuladores ou centro das atenções. Eu gosto de chamar de dramáticos. E o terceiro são os ansiosos e controladores. Eu também gosto de chamar de medrosos. Ok? Então, nós temos 10 transtornos, 3 grupos. No primeiro grupo, 3 transtornos. No segundo grupo, 4 transtornos. No terceiro grupo, 3 transtornos. Então, vamos lá. Grupo A. Nós temos... Qual o nome? Esquisitos e excêntricos. Esquisitos e excêntricos. Eles são os mais fáceis de identificar, na minha opinião. Você bate o olho e você sabe. Porque eles são esquisitos. Eles chamam a atenção por serem esquisitos. Já conheceram alguém esquisito? Mas não é só pouco esquisito, é muito esquisito. É um esquisito que foge da esquisitice, entende? Wesley, o que pode ser dado como esquisito? Diferente.
Vamos ver os critérios que vocês vão entender por que é esquisito. Então tá. Grupo A, excêntricos e esquisitos. Grupo B, dramáticos e emotivos. Grupo C, ansiosos, medrosos, com fator de neuroticismo elevado também. Então vamos pensar junto aqui, ó. Temos paranoide, esquizoide e esquizotípico. Vamos lá. Paranoide. A palavra, eu gosto de separar com palavra-chave para cada transtorno, para lembrar, né? Para servir como um gatilho de memória. A palavra-chave para o transtorno de personalidade é desconfiança. Qual é a palavra-chave para o transtorno de personalidade paranoide? Desconfiança. Isso. E suspeitas em relação aos outros. Mas é muita suspeita, é muita desconfiança. Do modo que como as intenções são interpretadas ou maldosas. Bom, eu me lembro de receber uma cliente paranoide, muito boa, médica, só que paranoide. Extremamente desconfiada, extremamente desconfiada. Por exemplo, ela, na hora de pagar a sessão, ela paga a sessão e precisava receber um troco. E aí, acho que faltou, eu precisava devolver R$ 10, alguma coisa assim. Você acha que ela deixou para depois? Com certeza não. Porque ela, o padrão de desconfiança. Quem foi que fez a pergunta sobre o esquisito? Fui eu. Você acha isso normal? É um comportamento fora do padrão. É um comportamento muito fora do padrão, porque você já tem um vínculo com a pessoa. Nós, profissionais de saúde, temos o que chamamos de fé pública. Que sentido teria eu passar ela para trás por R$ 10? Entende? Outra ocasião, ela disse assim, eu não confio em homem. Mas que homem? Nenhum homem. Nenhum homem. Por quê? Mas Porque faz os homens terapia não com são um. dignos de confiança. Mas faz terapia com um, hein? Pois é. Aí depois a gente foi quebrando isso, né? Ganhando a confiança dela e tal. Mas é interessante, gente, porque, olha só, o pai dela é paranoide. Então, ela tem um fator genético, o temperamento, foi moldado pelo ambiente junto com o paranoide e aprendeu a ser paranoide. Não tem erro, não tem como dar outra coisa. Entendeu? Uhum. Então, para resumir, relacionando com o Big Five, o paranoide ele tem um fator neuroticismo alto, elevado. Lembra do que é o neuroticismo? É o medo. Muito elevado, muito elevado. Então é isso. Suspeita sem fundamento suficiente, preocupa-se com dúvidas infundadas acerca da lealdade e a confiabilidade dos amigos, reluta em confiar nos outros por um medo infundado de que essas informações possam ser maldosamente usadas contra si, interpreta significados ocultos de caráter humilhante, por exemplo. Ela se sente humilhada, dependendo do que falar, se sente muito humilhada mesmo. Guarda rancores persistentes, ou seja, é implacável com insultos, injúrias e deslizes. Vou dar um exemplo de um paciente. O paciente ficou extremamente chateado porque o seu cônjuge resolveu apadrinhar uma criança. E a pessoa não chamou essa pessoa para apadrinhar também. Essa pessoa ficou falando disso um ano. Planejou a morte dessa criança, pensou em como eles poderiam, a família toda, morrer porque o seu cônjuge resolveu apadrinhar essa criança. Ela se sentiu traída, se sentiu insultada, desonrada com isso. 6.
percebe ataques ao seu caráter e à reputação que não são visíveis pelos outros, é o que eu estou dizendo agora, e reage rapidamente com raiva e contra-ataque. 7, tem suspeitas recorrentes sem justificativa quanto à fidelidade do cônjuge. No caso dessa pessoa, por exemplo, toda noite ela olhava no celular do seu companheiro, mesmo sem ter motivo nenhum. Mas isso é até mais normal, mas olha o detalhe, olha o detalhe. Ela acreditava que as piadas de tom erótico que o seu companheiro fazia com seus amigos poderia sinalizar que ele estava tendo um caso com seus amigos. Certo? Certo. Então, desses 7 critérios, precisam ter 4 critérios, tá? Então, tem que ter os principais que a gente viu e mais 4 critérios dos 7. Esquizoide. Qual é a palavra-chave do paranoide? Desconfiança. Exatamente, desconfiança. A palavra-chave do esquizoide nós podemos colocar como distanciamento, isolamento. Porque, naturalmente, essa pessoa ela se distancia das relações sociais. E ela é interessante que ela tem uma baixa expressão facial, expressão de emoções. Parece que a pessoa não sente nada. Se estivesse dando aula para vocês, seria assim, ó. Parece que a pessoa não sente nada. Parece que é isso. Uma vez eu atendi um rapaz assim, nem o corpo ele mexe. É muito apático. Ele queria transar, mas não tinha como transar desse jeito, né? Entendeu? E a gente foi trabalhando habilidades sociais para que ele conseguisse ter uma parceira. Isso que eu ia te perguntar, a principal ferramenta para trabalhar transtorno de personalidade são as habilidades sociais? É terapia. Remédio não resolve personalidade. É terapia. Aí depende de qual transtorno. Mas o treinamento de habilidades, a habilidade de comunicação, de regulação emocional, são imprescindíveis, porque justamente são as dores dessas pessoas, né? Elas ditoam socialmente. Então, aqui nós precisamos de 4 critérios, pelo menos, tá? Dos 7. Não deseja nem gosta de relacionamentos íntimos. E aqui, gente, não é uma dificuldade, é não gostar. Olha a diferença, ó. Então, nem com a família essa pessoa tem boas relações. Quase sempre opta por atividades solitárias. Geralmente viram programadores, gente que fica dentro de uma sala, mexendo no computador. Manifesta pouco, se algum interesse em ter experiências sexuais com um parceiro. Então, a libido é bem baixa. Tem prazer em poucas atividades, se tiver em alguma. Não tem amigos íntimos ou confidentes, outros que não parentes em primeiro grau, ou seja, pessoas mais próximas mesmo, assim, tem que ser irmão. Tem que ser irmão, pai ou mãe. Mostra-se indiferente a elogios e críticas. Você faz um elogio, tá. Demonstra frieza emocional, distanciamento e embotamento afetivo. Então é isso, precisa de 4 critérios do 7. Esquizotípica. Vocês querem parar, gente? Já passei 7 minutos. Eu, por mim, tô tranquilo. Se vocês quiserem, a gente continua na próxima oportunidade. Vamos continuar até 11h20 e aí o resto fica para a próxima. Mas se na próxima vocês quiserem falar sobre os grupos de forma mais detalhada, a
A gente recapitula o que foi falado hoje e fala sobre os grupos de forma mais específica. Pode ser, então. Então tá, eu vou, então aqui, ó, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou apresentar os grupos e com mais calma falar sobre os detalhes, dar exemplos de caso, a revisãozinha aqui. Porque é muita coisa, né? Uhum. Então, se vocês puderem me dar uma mão, retribuir aí o tempo dispendiado nessa aula, avalie eu lá no Google com 5 estrelas, eu estou nessa luta aí, porque eu tenho mais de 300 avaliações de pacientes no Doctoralha, mas eu saí do Doctoralha, porque me tornei refém, e aí eu estou migrando para o Google agora. Se vocês puderem me ajudar, dando 5 estrelas lá. Pode deixar. Eu vou Wesley, abrir para perguntas. coloca naquela tela da recapitulando, por favor. Foi? Foi, Ludmila? Foi. Obrigada. Tá, tem essa parte aqui também. Então, se vocês puderem, eu vou abrir para perguntas agora. Se vocês puderem escanear aí lá e colocar 5 estrelas, eu agradeço muito. Tem perguntas? O pessoal diz assim, ó, se você faz uma aula e não tem perguntas, são duas opções possíveis. Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada. Eu posso falar por mim. Dentro do que você explicou, muita coisa foi esclarecida. É igual você falou, é um conteúdo extenso, né? Não dá para você assimilar tudo dentro de uma aula. Mas muita coisa que eu tinha uma certa dificuldade, igual essa questão do conceito de personalidade, né? O conceito de transtorno de personalidade, que agora ficou muito mais claro para mim. Muito, sem comparação. A gente viu isso muito rápido na faculdade. Então, a gente não teve tempo de aprofundar, de ter esse insight que a gente teve hoje. Falando por mim, né? Bacana, valeu. Mais alguém? É a mesma coisa também. É bom que a gente recapitulou o que a gente viu na faculdade naquela época, e é sempre bom falar desse tema. Para mim, esse tema é espetacular. E você dando é mais ainda. Eu queria ter 3 horas aqui de aula falando sobre isso. Você é sempre fofa, né, Ludmila? Para, Wesley. Nenhuma pergunta? Me coloque em contra a parede, por favor. Sobre aquele gráfico que você mostrou, você falou que tem certos padrões. Vamos supor que você está com um paciente que ele tem um comportamento que seria normal para um adolescente. Então, na curva dele, já não pode ser considerado normal, né? Cada curva tem que ser diferente. Vamos supor, o meu, pelo fato de eu ter 18 anos, é diferente da minha mãe, que tem seus 35. Todas as variáveis devem ser levadas em consideração quando você vai obter uma estatística. Idade, sexo, né? Para evitar erros. Então, os estudos estatísticos, psicométricos, são assim. Então, eu pego um número extenso de pessoas que tem que ter compatibilidade, dependendo do escopo que eu quero estudar também. Por exemplo, se eu quero estudar depressão, eu não preciso ter só adolescente. Eu preciso ter pessoas que tenham um diagnóstico de depressão. A não ser que eu queira estudar depressão em adolescente. Mas é isso aí. E é legal, se vocês criarem isso na cabeça, assim, essa curva de Gauss, ajuda muito a vocês identificarem o que é normal, o que não é normal, porque é mais fácil, porque sai um pouco do crivo pessoal e vai para a estatística sociocultural. Então, se eu pegar todos os alunos de psicologia e
fazer uma curva de Gauss relacionada ao tempo de estudo, eu vou ter ali uma média. Em média, as pessoas que fazem curso de psicologia estudam quantas horas? Aí tem média superior, média inferior e muito superior, né? Ou muito inferior. Eu acho que por vocês estarem aqui no sábado, pela manhã, vocês estão aí acima da média. Isso deve trazer resultados positivos aí no futuro. Com certeza. Tá vendo como eu estou reforçando o comportamento de vocês? É isso aí. Mais alguma pergunta, gente? Ah, deixa eu falar uma coisa aqui. Personalidade pode mudar? Sim, não. Justifique. Foi o que você falou na aula mais cedo, né? A personalidade, como você falou, é a junção do caráter com o temperamento, né? E o caráter, ele é moldável, né? O temperamento moldável. Então, por ele ser moldável, dependendo do ambiente que a pessoa esteja inserida, ele pode ser mudado. Temperamento é a base genética. O caráter é o temperamento moldado pelo ambiente. Isso Sim. compõe a personalidade. Depois que a Uhum. personalidade está constituída, ela é a parte de nós mais estável que existe. Chocante, né? Mais estável. É a mais estável. Então, ela pode mudar, mas tem uma dificuldade muito grande. Ela pode mudar pouco. Certo. A flexibilidade ela é pequena. Eu julgo qualitativamente. O Alfredo está querendo falar alguma coisa aí. Mas quando eu sei que foi totalmente estabelecida essa personalidade? Porque já que o caráter é moldável, eu tenho condições de ter uma mudança ali, em algum momento ela vai ser estabelecida, tanto é que você falou que a personalidade é a mais estável da nossa mente, né? Em qual momento que ela é estabelecida? Existe uma idade, existe... É só a gente pegar como referência os manuais. Os manuais entendem que o transtorno de personalidade ele pode ser diagnosticado na vida adulta. Então, quando a pessoa se torna adulta, a personalidade dela está constituída. E aí esse caráter não tem tanta valia mais. Ele não tem tanta flexibilidade mais, porque já tem muito tempo, né, de consolidação relacionado com o temperamento, formando uma personalidade. Depois que a personalidade está formada, é difícil mudar. Então, o caráter, ele atua principalmente nos primeiros anos de vida. Ali, durante a infância, principalmente. Depois que a pessoa se tornou adulto, eu, particularmente, julgo que a pessoa pode mudar cerca de 15%. Ah, sim. É a parte mais estável que nós temos. Então, isso, na prática clínica, é importante. Por exemplo, eu recebo casais, pessoas em relacionamentos totalmente incompatíveis em personalidade e que acreditam que essa pessoa vai mudar. Aí é importante a gente separar, mudar comportamento da personalidade. O comportamento, ele é mais fácil de mudar do que a personalidade. Como seria mudar o comportamento sem mexer na personalidade? Você não muda o comportamento sem mexer na personalidade, só que, deixa eu tentar usar uma analogia, seria mais ou menos assim. Vou pegar esses livros aqui. Isso aqui é a personalidade. Mudar um comportamento é isso aqui. Ah, tá. Olha o tanto de coisa que tem aqui embaixo.
Entendi. Então, a personalidade é essa parte mais estável em nós. Então, quando a gente recebe esse tipo de caso, normalmente a conduta é, de fato, trabalhar o que pode ser mudado, né? Tá? Essa flexibilização no comportamento da pessoa, planejar contingências para que ela mude o comportamento, porém, principalmente aceitar que a pessoa não vai ser outra pessoa, ela vai ser ela. Essa pessoa não vai mudar tanto assim. Tá certo. Obrigado, Wesley. Eu gostaria de participar de uma próxima aula com mais detalhes desses transtornos. Falta a gente falar do grupo B e do grupo C, né? Ah, o grupo A também, né? Na verdade, a gente falou bem superficialmente. Deixa, Alfredo, eu vou me encarregar de ficar no pé do Wesley para ver se nós consegue ou pro dia 19, dia 19 de abril, ou pro dia 10 de maio. Uhum. Vou pegar no pé dele aqui, deixa ele. Alunos queridos, Wesley. Oi? Lembro dos seus alunos queridos, do quinto, do Pois sexto. Eu lembro, é isso que me traz aqui, hein? Uhum. Eu não deixei ele esquecer, não, Alfredo. Pois é, ué. Tem dias que eu mando mensagem para ele às 2 horas da manhã. Moço do céu, é bom demais as suas aulas, Wesley. Tá doido. Que bom, hein? Fico feliz. Você é bem específico, bem transparente, fica fácil de entender. Por isso que às vezes tem pouca pergunta. Exatamente. Que bom, então. Vamos falar sobre isso depois. Eu tenho dificuldade de chegar até aqui. Depois que eu sento aqui, aí eu quero E fazer bota mais. dificuldade nisso, viu? Hã? E bota dificuldade nisso. Nossa, cara, correria danada, né? Empresa, atendimento, clínica. Nossa, Deus. Você tá Como na eu te sua disse, eu preciso marcar um tempo comigo mesmo. Você tá na clínica agora, na sua casa? Estou no escritório em casa. Ah, em casa. Aqui que eu faço os meus atendimentos online. Ah, legal. Então, beleza, gente. Muito obrigado a vocês. Bom final de semana. Eu que agradeço, meu amigo. Grande prazer, Muito obrigado viu? aí pela sua participação, por ter desprendido esse tempo aí para poder trazer esse conteúdo para nós. É um conteúdo importante, principalmente para quem está formando. Para quem não está formando, é um conteúdo que ainda dá tempo da pessoa se aprofundar, né? De conhecer e se aprofundar. E, infelizmente, como você mesmo falou, né? Uma a cada 10 pessoas possui algum tipo de transtorno. Então, de cada dez pacientes que nós atendemos dentro da clínica, 2 terão algum tipo de transtorno. Então, é necessário, é um conteúdo necessário, é um conteúdo importante. E, como se diz, quem tem que trazer esse conteúdo é quem tem habilidade, quem tem experiência, né? Por isso que eu te convidei para trazer esse tema para a gente ir. E, como se diz, não é puxando seu saco, não é nem nada, não. É valorizando a sua competência, a sua inteligência, porque você já deu aula para a gente, eu sei da sua capacidade. Então, muito obrigado por você ter tirado um tempo aí para trazer isso para a gente. E aí, igual eu falei para o Alfredo, né? Dependendo da sua agenda e como você tiver, se você tiver disponibilidade para trazer para a gente o restante desse material lá para o dia 19 ou para o dia 10 de maio, aí depois eu te mando no WhatsApp e a gente vê o dia que você pode trazer esse Beleza. restante que a gente tem. Combinado. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.